Mano, então, finalmente aconteceu. Cortei o cabelo. Não, brincadeira. Finalmente aconteceu o pré-release de Fogo Fantasmagórico. Tava previsto para acontecer entre os dias 8 e 9, mais ou menos, para todo mundo no Brasil. Só que, por alguns problemas da própria Copag, aconteceu de ele chegar quase um mês depois. Sim, a gente já está em dezembro. Pelo que eu tô vendo no computador, dia 3 de dezembro. E a gente só teve o pré-release semana passada. Então não tinha como eu soltar o vídeo sobre essa nova coleção. Mas o que aconteceu não foi nada do que eu esperava de acontecer nesse pré-release. Fiz muita besteira. Peguei um deck que era o que eu menos esperava pegar, não por ele ser ruim, mas porque eu não ia saber jogar com ele, eu já tinha uma breve noção disso, mas no final não aconteceu como aconteceu da outra vez, que sem querer eu consegui ficar em terceiro lugar, e dessa vez eu fiquei em oitavo de 10. E os decks eram Cero LED, que era para ser um deck rápido de fogo, tinha o Zacian, que era o psíquico, que era para ser um deck intermediário, tinha o Toxtricity, que era um deck Dark, que era o único que tinha fraqueza a alguma coisa, que no caso algumas cartas tinham fraqueza a tipo lutador, que leva até o último deck, que era o Flygon, que era um deck lutador. E foi uma surpresa, porque o Cero LED era para ser o melhor, o que muita gente esperava que se saísse melhor. Porém, o que se saiu melhor foi o do Flygon. E eu vou explicar isso melhor quando eu mostrar as pessoas que eu enfrentei. Então se liga no vídeo. E assim começamos a abrir as caixas. Essas eram as caixas do pré-release e nesse momento eu tinha acabado de ver o deck que eu peguei. No caso eu peguei o Zacian. E quem estava na minha frente era o Matheus Gomes. Eu peguei o Zacian e ele pegou o Flygon. Guardem esse deck do Flygon, que ele vai ser levemente interessante. E após ver o deck que eu tinha pego, e ele também, a gente começou a olhar as cartas e separar entre Pokémon numa pilha, cada treinador noutra e energia noutra. Como era a primeira vez do Matheus jogando o pré-release, eu ensinei para ele essa dica, que faz deixar muito mais fácil para poder olhar as cartas que tem e conseguir separar e decidir o que é que vai para os sleeves para poder jogar. Agora no terceiro veio o Mega Gengar, que é um hit interessante, porém nesse deck em específico ele não faz sentido, porque eu não pretendo fazer nenhum deck Splash e nem usar nenhuma outra carta que eu possa jogar com ele, então ficou de lado. E o Matheus, que estava do outro lado, ele conseguiu a Mega Diancie, o que seria interessante para o meu deck, não para o dele, porém, como foi ele que tirou, eu não podia usar, né, então... E assim continuou até terminar de abrir os pacotinhos. Os únicos hits que veio para mim, e ele conseguiu um Empoleon X, que já é alguma coisa, porque eu vou dar um spoiler que eu não consegui mais nada e ele também não, então foi só isso. E assim a gente conseguiu mexer nas coisas, eu abri o pacotinho de Prize, mas como não podia usar nada que vinha do Prize, então eu comecei a arrumar minhas cartas. E com tudo devidamente eslivado e pronto apenas para embaralhar e começar, a gente começou a partida. A few inches later. E assim começando a primeira partida, eu e ele a gente começou a colocar as cartas na mesa e eu percebi o que ia me atormentar até o final do pré-release, com esse deck do Flygon dele. Que no caso, o deck do Flygon, para quem não participou ou então não tem entendido como é que funciona direito, ele é focado em tirar as cartas do oponente, como o Ugtrio de outras coleções, só que o Ugtrio tira 4 cartas, levando em consideração que tem 60. Agora esse deck, ao evoluir o Trapinch para o Vibrava e depois o Flygon, quando você evolui para o Flygon é menos 2 cartas do topo do deck do inimigo, e quando ele morre é mais 2 cartas, então existe muito a chance do inimigo tomar Decaute, que no caso ele ficaria sem deck e assim fazendo ele perder automaticamente. Então a gente começou a jogar e eu percebi que ia dar muito ruim, porque o meu deck em específico ele tinha umas peculiaridades que eu precisava perder um Pokémon, porém eu precisava de outras cartas para poder me dar apoio, e como o Flygon tirava a maioria dessas cartas, né, dependendo da quantidade, claro, que era posto. Que no caso tinha tinha 3 Flygon com certeza, mas existia a possibilidade de conseguir 4 abrindo os pacotes.
além do Gliscor, que no caso ele batia uma quantidade, se não me engano era 50 de vida, e deixava o oponente envenenado. Então toda vez que passava de turno, pro meu ou pro próprio oponente, eu tomava 10, então era os 50 mais 10 vindo para mim e 10 quando voltava para ele. Então o deck se tornou um pouco apelão e eu confesso que não esperava por isso. O que fez com que eu me surpreendesse bastante com esse deck. E para minha surpresa, eu descobri que o meu deck era muito bom, porém, contra esse deck ele era muito, não ruim, mas ele não era tão efetivo quanto esperava, fazendo com que eu perdesse para ele de 2-0. Então, bora para a próxima partida. E no segundo round, eu caí contra o Joca. No caso, o Joca estava com o mesmo deck que eu, então era Zacian contra Zacian. E no caso, ia vencer quem tivesse a melhor mão, ou então quem conseguisse jogar melhor com o deck. E assim, finalmente posso explicar esse deck. Que no caso, o Zacian ele tinha o Mimikyu, que é esse que eu joguei para frente, que ele puxava a família, que no caso eu poderia procurar, se eu não me engano, era 2 pokémons para colocar no meu banco, fazendo com que eu puxasse mais Milcery ou então o próprio Zacian. E outra informação é que era Pokémon básico, então a chance de eu puxar um Zacian já de início era muito alta, fazendo assim com que eu enchesse relativamente rápido o meu banco, que foi o que eu fiz. Então assim, quando eu enchia meu banco e fazia com que o Milcery fosse para frente, evoluindo para Alcremie, o ataque do Alcremie usava 1 energia e bate 20 para cada Pokémon meu em jogo. Então tinha a chance de eu bater 120 contando 20 do meu Pokémon ativo e mais 20 dos 5 que fica no banco, batendo 120 e matando praticamente quase qualquer Pokémon do Joca no caso. O que não funcionou muito bem contra o Flygon na partida anterior, mas contra os outros decks ele é bem interessante. E outra carta que é bem interessante que tem nesse deck, que é o próprio Zacian, que ele bate com 2 energia. Se o oponente tiver 3 ou menos cartas de prêmio, ele bate mais 90. Então era 50 mais 90, totalizando 140 de dano. Dando nocaute em quase todos os batedores fortes dos decks. Apenas alguns se salvavam, como o próprio Flygon, que foi o que aconteceu bastante, fazendo com que eu tomasse derrota, e o deck do Toxtricity, mas o do Tox eu falo um pouquinho mais pra frente. E assim aconteceu de eu conseguir fazer 2-0 em cima do Joca, que estava com o mesmo deck que eu. Então bora pro próximo round. E no próximo round eu caí contra o Matheus, que estava com um deck de Cerulege. Era um deck bastante cobiçado por muita gente, porém ele se tornou uma leve decepção. Pelo simples fato que ele precisava de 1 energia e descartar 4 para poder bater e dar nocaute. O que já era um pouquinho difícil conseguir juntar essas 4 energias, contando com a quinta que tem que estar no Pokémon. Porém, o que aconteceu bastante, principalmente na minha partida contra o Matheus, foi que simplesmente ele bricou pra caramba. Que no caso, ele só conseguiu fazer um Cerulege, um Charcadet para poder fazer um Cerulege, não conseguiu as 4 energias para poder me dar nocaute. E eu saí perguntando e percebi que a outra pessoa que também conseguiu Cerulege, aconteceu a mesma coisa. Então esse deck virou uma leve decepção. Tanto para mim, que achei que ele ia ser um dos mais fortes, quanto para as outras pessoas, como o próprio Matheus e o outro rapaz que estava com esse deck. Fazendo assim com que eu conseguisse 2-0 nas duas em que eu acertei Donk nele, que no caso ele só conseguiu fazer 2 Cerulege, Charcadet para Cerulege, e não conseguiu mais nada além disso. Então bora pro próximo turno e eu estou com 2-1 nesse momento. E na próxima rodada eu caí novamente contra um Flygon, que no caso era o Flygon do Lucas. E assim eu percebi que eu tinha me dado mal novamente, porque no primeiro eu perdi muita carta que poderia me ajudar, e nesse segundo aconteceu a mesma coisa. Porém, nesse segundo aconteceu até mais, porque o primeiro Matheus, o Matheus Gomes, ele tinha 3 Flygon, e o Lucas, no caso que eu estou jogando agora, tinha 4, que ele tirou uma Full Art e conseguiu mais um Flygon. Então, assim, eu perdi muito mais carta do que da outra vez e perigava até a tomar decaute.
No caso, acabando minhas cartas. Então, o que aconteceu foi algo que já se esperava depois da primeira partida. Tomei 2-0 e fiquei com 2 vitórias e 2 derrotas. Por incrível que pareça, eu ganhei das pessoas que eram mais próximas de mim, o Matheus Zizel, no caso o Matheus José e o Joca. E nessa próxima partida eu percebi que eu me dei mal novamente, porque eu fui contra o Luiz Fernando e eu percebi que era o outro Flygon. Se minhas contas estiverem certas, tinha 3 a 4 Flygon, 2 Zacian, não fiquei sabendo de nenhum outro, e 2 Charcadet. Eu sei que a conta não fechou, mas ainda assim foi os que eu fiquei sabendo. E eu percebi novamente que eu tinha me dado mal. Eu tentei mudar algumas estratégias, fazer algumas coisas um pouco diferentes para ver se eu conseguia fazer algo, pelo menos chegar próximo de ganhar pelo menos uma vez desse deck. Porém, não deu nada certo do que eu tentei. Foi um pouquinho melhor, me saiu um pouquinho melhor, mas mesmo assim tomei de 2-0 desse deck. O que novamente não é surpresa, mas se me perguntasse antes do pré-release se isso poderia acontecer, eu diria que não. E que o Flygon era um dos que eu esperava não pegar. Me arrependi, eu sei, queimei a língua, mas bora para o próximo round. E finalmente era a última partida e eu caí contra o Toxtricity, o único deck que eu não tinha pego até então. O Toxtricity é um deck que era focado no próprio Toxtricity energizar os outros pokémons, fazendo com que ele pegasse energia, não lembro bem se do próprio deck ou se da mão, para poder energizar o pokémon que ele quisesse. Assim fazendo com que o Crocodile fosse um dos batedores, mas ainda assim podendo bater com o próprio Toxtricity. Porém, o pokémon que fosse energizado por ele tomava 20 de dano para cada energia linkada com ele. Assim fazendo com que o Crocodile, para poder ser balanceado, precisasse de 4 energia, o que faria ele tomar um certo dano, porém ele bateria uma quantidade boa e, se eu não me engano, eu tomava insta-kill dele. Assim a gente continuou jogando, só que nessa primeira partida o Vitor Hugo percebeu que quando ele matou meu primeiro Pokémon, ele precisava pegar um prize. E nesse momento, tanto eu quanto ele percebemos que ele esqueceu dos prizes. Então, automaticamente, ele perdeu essa partida e a gente foi para a próxima. Na próxima, no segundo jogo, no caso com o Vitor, a gente jogou normalmente e eu entendi porque que o Toxtricity era um deck relevante, mas ainda assim menos, como é que eu posso dizer, um dos menos desejados, mesmo que ainda tivesse gente que queria jogar. Porque ele tomava dano ao ligar energia e isso fazia com que ele já começasse se ele não batesse direto e derrubasse o Pokémon inimigo, ele começaria com uma desvantagem. Então eu entendi porque que era um pouquinho difícil, mas mesmo assim no segundo eu perdi para ele. Então ficou uma vitória porque ele não colocou os prizes e uma derrota porque ele ganhou de mim jogando normalmente. E assim a gente foi para a terceira e última partida e aconteceu isso. E no desempate, no Decider, a gente começou jogando normalmente, cada um criando sua estratégia, só que ao matar o primeiro Pokémon dele, que eu consegui fazer rodar muito rápido e estava muito bom minha mão, eu percebi que eu tinha cometido o pior erro que eu poderia ter cometido nesse momento. Que no caso foi, eu esqueci de pôr meus prizes assim como ele fez na primeira, dando a vitória automaticamente para ele, fazendo com que ele ficasse 2-1 e eu ficasse com mais uma derrota no meu histórico. Foi engraçado porque foi uma troca de partida, mas ainda assim foi ruim para mim porque as únicas 2 que eu ganhei foi contra meus amigos e eu perdi por erro meu mesmo, o que me decepcionou bastante. E assim finalizou meu pré-release, o que foi uma leve decepção porque o último eu perdi por erro meu e eu percebi que o Vitor Hugo ficou em quarto. Primeiro, segundo e terceiro sendo 3 Flygons, o do Lucas ficando em primeiro, o Luiz Fernando em segundo e em terceiro Matheus Gomes, e em quarto ficou o Vitor Hugo, que foi o que jogou contra mim. O que me faz pensar que se eu tivesse ganhado e não perdido por causa de falta de prize, talvez eu tivesse ficado em quarto e não em oitavo, mas tudo bem, como é para diversão, não me importa muito. Isso que eu fiquei pensando depois no meu erro, eu fiquei pensando. Mas é isso, eu agradeço a todo mundo que assistiu por aqui, espero que tenham gostado de como foi, de como eu narrei, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!